Saudações leitores, aqui é a Mila do De Livro em Livro, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vim conversar com vocês sobre as minhas leituras do mês de maio. Mês de maio foi incrível, eu li bastante e quero contar pra vocês quais foram esses livros que de certa forma tocaram meu coração, me transformaram, outros nem tanto, mas assim, vocês vão poder pegar as dicas aí e quem sabe aí compartilhar esse vídeo para outras pessoas que estejam procurando aí a próxima leitura. Então também não deixa de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. E já deixa logo o seu curtir, o seu comentário, comenta aqui se você já leu algum dos livros que eu vou mostrar. Por favorzinho, se você puder, me dá uma forcinha nas redes sociais. Vou deixar elas aqui passando na tela para vocês irem lá me acompanhar, beleza? O primeiro livro que eu li em maio foi o livro Se Você Me Entende, Por Favor, Me Explica, do Pedro Salomão, publicado pela editora Planeta. Esse livro é um livro de poesia e pequenos textos. É um livro realmente muito bonito, esteticamente falando, mas também o seu conteúdo é muito forte. É o segundo livro do Pedro Salomão que eu leio. O primeiro livro que eu li me causou uma impressão muito boa. Tem uns sérios poemas mentais. E era impossível não desejar ler o segundo livro do autor. É uma experiência muito gostosa, porque as poesias do Pedro Salomão são universais. Ele fala de sentimentos, de amor, de autoconhecimento. Todos esses sentimentos, assim, que todo mundo sente em algum momento da vida, todo mundo já experienciou. Seja ele adulto, criança, jovem, idoso, enfim, qualquer idade. E à medida que a gente vai conhecendo um pouquinho dos sentimentos, dessa história, do emocional das pessoas, a gente também vai sabendo um pouquinho também sobre o próprio Pedro Salomão, as experiências de vida dele. E aí a gente percebe que ele tem muita coisa para contar e compartilhar, muitas experiências de vida, realmente que marcaram a vida dele. E aí a gente começa a se lembrar, através da experiência dele, a gente começa a lembrar as nossas próprias experiências. É um livro de poesia, né? Então eu sei que esse livro não vai chegar a todos os públicos, porque inclusive quando eu postei sobre esse livro no Instagram e no blog, muita gente diz que não tem o hábito de ler poesias. E isso é uma coisa que é muito comum hoje em dia. A gente é muito incentivado a ler poesia quando é criança, né? Geralmente a gente aprende a ler lendo poesias, né? Lendo versos, enfim. Mas quando a gente vai crescendo, as poesias parece que vão saindo das nossas vidas. Isso é muito triste, de certa forma, pelo menos eu acho. E até alguns anos atrás eu também não tinha muito hábito de ler poesia. Foi quando eu resolvi sair da minha zona de conforto, comecei a apreciar mais esse gênero. Então eu acho que pra quem tem vontade de ler, quem já algum dia gostou, pode tentar sair da sua zona de conforto lendo Pedro Salomão, porque vai ser uma escolha sensacional. O próximo livro que eu li em maio foi o livro A Distância até a Cerejeira, da Paola Perretti, não sei falar esse nome, publicado pela editora Planeta com o selo Outro Planeta. Esse livro, gente, é um livro infantil ou infanto-juvenil, assim. É bem o estilo, me lembrou bastante Poliana, né? Me lembrou bastante também O Pé de Laranja Lima. Essa história me emocionou muito, muito mesmo. É que a gente vai acompanhar a história da Mafalda, ela tem ali por volta de 9, 10, 11 anos, eu esqueci um pouco, mas ela é uma criança. Ela tem um problema na visão dela e esse problema se chama Stargardt, que é quando... Bem, é quando aos pouquinhos, né, a pessoa que tem esse problema vai perdendo a visão até realmente ficar cega. Então, a Mafalda, ela adquiriu essa doença, né, muito nova. Então ela já sabe mais ou menos o que vai acontecer ali com ela. Os pais dela estão tentando fazer com que ela se adapte a essa situação. É muito difícil ler essa história porque a gente vai acompanhar a história da Mafalda pelo ponto de vista da própria Mafalda. Então ela é muito delicada, ela ainda não entende as coisas da vida. Ela fica sempre se questionando por que isso está acontecendo com ela, qual o motivo de ela ver a nuvem, de ver tudo embaçado. Mas assim, ela vai tendo que se adaptar a isso. E uma das coisas que mais ajudam ela a se adaptar a essa situação é o gatinho dela, que é como se fosse a válvula de escape dela, né? E a partir dessa história, a gente também vai acompanhando outras histórias
histórias paralelas. Pessoas que estão ali ao redor dela, que é o amigo dela, o Felipe, a amiga dela, a Estela. Então a gente vai acompanhando essas histórias, a gente vai se emocionar muito. É impossível em alguns momentos a gente não rir, outros momentos a gente ficar com uma lágrimazinha assim no cantinho do olho, porque é muito sensível. Eu acho que se eu pudesse traduzir esse livro em uma única palavra seria sensível. Próxima leitura do mês de maio foi o livro Você Sempre Troca o Amor da Sua Vida por Outro Amor ou por Outra Vida, da Amália Andrade, publicado pela editora Planeta. Gente, o livro é realmente visualmente muito bonito, tá? Porém, ele não me cativou tanto, eu não gostei tanto assim da leitura, eu não consegui me identificar. Mas basicamente esse livro a gente vai ter ali tipo um manual, um guia assim praticamente, sobre fins, términos de relacionamento, seja ele de amizade, seja ele de amor, enfim, e como superar esses relacionamentos. Tipo, o que você pode fazer, o que você não deve fazer, o que normalmente as pessoas costumam fazer, pode ser bastante tóxico ou pode retardar esse processo de cicatrização. Então, é um livro divertido de certa forma, eu li super rápido, porém eu não consegui me identificar. Eu acredito que tenha sido por dois motivos. O primeiro, por eu não estar vivendo essa fase de término de relacionamento com ninguém, com nada. E o segundo, porque eu acho que esse livro é mais destinado para um público infanto-juvenil, né? Que teve o primeiro amor, a primeira paixonite, enfim. Eu acho que é mais para esse público. O livro não funcionou para mim, mas pode ser assim um livro maravilhoso para outra pessoa, para outro público, né? Coisa que eu gostei muito nesse livro é que ele faz a gente refletir que todo mundo tem a sua história de vida. A pessoa que tá aí do seu lado tem as suas dores, já passou por um término de relacionamento. Às vezes a gente nesse período a gente é muito egoísta, a gente só se lembra dos nossos sentimentos, das nossas emoções e a gente não considera que outras pessoas também têm, as pessoas à nossa volta tenham passado por situações semelhantes. A próxima leitura do mês de maio foi um livro que eu me senti assim super abestada por estar lendo. Foi o livro A Prometida, da Kiera Cass, publicado pela editora Seguinte. Gente, o livro foi realmente um banho de água fria. Eu esperava uma coisa melhor, uma escrita mais envolvente. Eu não consegui me conectar com a história. Eu achei o enredo extremamente superficial, muito frágil, muito incoerente. A gente não vê ali coerência naquilo. Aí, sabe quando você pega um livro desse e você se sente, meu Deus do céu, esse livro, nem uma criança, nem um adolescente iria gostar tanto desse livro. Vocês viram que eu falei de A Distância até a Cerejeira? É um livro infanto-juvenil extremamente bem escrito, bem construído, tem um enredo, tem um começo, meio, enfim. Tem motivações para aquilo ali, tem uma narrativa que vai se construindo, que vai crescendo. Aqui a gente tem uma narrativa que está sempre em linha reta, em linha morna. A gente não tem descrição de ambiente, a gente não tem descrição de sentimentos, a gente não tem descrição de personagens. Você simplesmente é jogado aqui numa escrita extremamente matura. Pelo menos foi o que eu senti lendo esse livro. Eu confesso que a Kiera deu uma melhorada aí em alguns pontos, tipo, em abordar mais temas políticos, mais envolventes, assim, na questão de política. Mas, assim, demais tópicos, demais temas que poderiam ter sido abordados aqui foi realmente horrível. Eu fiz resenha desse livro aqui no canal e lá no blog. Eu vou deixar o link do canal aqui no iCard e a resenha no blog, no box de informação, para vocês conferirem. Depois eu li um livro pro projeto Lendo Agatha Christie 2020, que foi Os Trabalhos de Hércules. Essa edição foi publicada pela HarperCollins. Gente, aqui é um livro de contos de Agatha Christie. Eu confesso que os livros de contos de Agatha Christie não são os meus favoritos, não são as minhas leituras favoritas. Eu ainda prefiro os romances, porque eu acho que ela consegue trabalhar melhor todos os aspectos de uma investigação dentro do romance. Os contos parecem uma coisa assim muito corrida e às vezes a gente acaba se perdendo ali. Aqui a gente tem contos em que o protagonista, né, é o detetive Hercule Poirot. E o mais interessante desse livro é que a gente tem contos que foram publicados em épocas distintas e Agatha Christie reuniu aqui nesse livro, fazendo alusão aos 12 trabalhos de Hércules, que seriam basicamente os 12 últimos trabalhos de Poirot, para que eles finalmente aposentassem. E só que isso a gente sabe que nunca acontece. Então eu acho que esse aspecto também é o que torna esse livro ainda mais engraçado. Eu não consegui gostar de todos os contos que temos aqui nos trabalhos de Hércules, mas eu gostei de vários, sabe? Já tem resenha desse livro aqui no canal, vocês podem conferir aqui no iCard ou no box de informação.
A próxima leitura que eu fiz foi um livro que me surpreendeu e não deu muito com os meus sentimentos, que foi O Duque e Eu, de Julia Quinn, publicado pela Arqueiro. Esse é o primeiro livro da série Os Bridgertons e eu me envolvi tanto com essa história, com os Bridgertons, com a Daphne, com o Simon, então eu adorei o livro. Minhas amigas, né, sempre me recomendavam essa leitura e outros book Instagrams, outros youtubers, outros blogueiros sempre comentavam que esse livro era muito bom e me indicavam, né, porque eu não tenho muito hábito de ler romances de época e esse ano eu queria mudar isso. Então eu resolvi arriscar essa leitura e foi muito, muito, muito gostosa ler esse livro. Eu me envolvi bastante com o poder que a Daphne tinha, com a sensibilidade do Simon, que mesmo tendo sido criado da forma como foi, era muito sensível, a gente percebe isso desde sempre. E, gente, a história é muito emocionante e eu me envolvi bastante, principalmente com a forma como a Daphne conseguiu lidar com o Simon. Para fechar o mês de maio, eu li o outro livro do projeto Lendo Agatha Christie 2020, que é A Maldição do Espelho, também nessa edição da HarperCollins. Esse livro, gente, eu realmente gostei muito, entretanto não foi uma leitura, mas sim uma releitura. Eu já tinha lido A Maldição do Espelho há alguns anos atrás, e quando eu comecei a ler, eu senti aquela familiaridade com o livro, porém eu devo dizer que eu não conseguia lembrar de quase nada, mas no decorrer da narrativa, eu consegui descobrir quem era o assassino, porém eu não sabia, não consegui desvendar as motivações desse assassino. Aqui a gente tem uma história bastante legal, porque aqui a protagonista é a Miss Marple, então a história vai toda se passar nessa aldeia ali, no interior de Londres, né? Então quando uma atriz famosa vai se mudar para essa aldeia, todas as pessoas ali que só se preocupavam com a vida dos outros ficam empolvorosas para tentar conhecer e se aproximar dessa atriz. Aí, numa festa que tem lá, acaba acontecendo um crime e a Miss Marple que vai aí tentar desvendar esse crime, auxiliando ali a força da Scotland Yard. Gente, bem envolvente, é bem fascinante também a forma como tudo vai acontecendo e eu super recomendo para vocês. Vocês podem conferir mais informações na resenha que eu fiz aqui no canal, tá? Aqui no iCard. E foi isso aí, foram esses os livros que eu li no mês de maio. Gostei muito dessas leituras, se bem que teve aí 2 leituras, eu acho, foi 2, né? 2 livros que eu não gostei tanto assim. Porém, gente, eu acho que sempre vale a gente ler outros livros, sair da caixinha, porque se a gente não tiver essas 2 visões, a gente nunca vai saber o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Então era isso, muito, muito, muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Não vai embora sem curtir, comentar e compartilhar e até o próximo vídeo. Beijo grande, tchau, tchau!